Você já parou para refletir sobre o que realmente está por trás do carnaval? À primeira vista, ele pode parecer apenas uma festividade marcada por música, cores e celebração. No entanto, suas raízes e significados vão muito além do que os olhos podem ver. Para aqueles que seguem a Cristo, entender o verdadeiro propósito dessa celebração é crucial, pois suas implicações ultrapassam o âmbito cultural, alcançando o espiritual. Neste vídeo, vamos mergulhar nas origens, influências e consequências do carnaval à luz da Bíblia. Mais do que um tema histórico, este é um assunto que toca diretamente nossa caminhada com Deus e a escolha de viver uma vida que reflete os princípios do reino. Afinal, será que essa prática realmente glorifica ao Senhor? Prepare-se para uma análise que pode mudar completamente sua forma de enxergar essa tradição. E lembre-se, este é apenas o começo de uma conversa importante sobre fé e escolhas. Assista até o final e inscreva-se no canal para continuar aprendendo mais sobre como viver plenamente para Jesus. Parte 1. A origem histórica. O carnaval, como o conhecemos hoje, é resultado de uma longa evolução histórica que mistura práticas pagãs, rituais religiosos e tradições culturais. Suas origens remontam às antigas festividades romanas, como as Saturnálias e as Bacanais, celebradas em honra aos deuses Saturno e Baco, respectivamente. Essas festas eram marcadas por excessos, permissividade e abandono das normas sociais, tudo em nome de homenagear as divindades. Com o passar do tempo, essas celebrações foram adaptadas e incorporadas ao calendário cristão pela Igreja Católica, especialmente durante a Idade Média. A ideia era cristianizar as práticas pagãs, ligando-as à preparação para a Quaresma, período de jejum e penitência antes da Páscoa. No entanto, em vez de promover a verdadeira espiritualidade, o carnaval tornou-se uma oportunidade para a indulgência antes de um tempo de restrição. Por trás das máscaras e fantasias, o carnaval ainda carrega marcas de suas origens pagãs. É fundamental entender que essas raízes históricas estão longe de estar alinhadas aos valores do reino de Deus. Essa compreensão é o primeiro passo para discernir porque quem segue a Jesus deve avaliar cuidadosamente sua participação nesse tipo de festividade. Continue acompanhando este vídeo, porque estamos apenas começando a desvendar as implicações profundas dessa prática. Parte 2. A influência religiosa no carnaval. Com a expansão do cristianismo no Império Romano, a Igreja enfrentou o desafio de lidar com as celebrações pagãs profundamente enraizadas na cultura da época. Em vez de extinguir essas práticas, muitas vezes optou por incorporá-las ao calendário cristão, buscando transformá-las em festividades que refletissem os valores da fé. Foi nesse contexto que o carnaval passou a estar associado ao período anterior à Quaresma, a época de preparação para a Páscoa. A Quaresma é um tempo de jejum, oração e reflexão, inspirado nos 40 dias que Jesus passou no deserto, conforme descrito em Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 2. No entanto, o carnaval tornou-se uma oportunidade para a indulgência e a libertinagem antes desse período sagrado, uma contradição direta ao espírito de arrependimento e consagração que a Quaresma deveria representar. Essa associação histórica reflete um sincretismo preocupante, no qual elementos espirituais foram misturados a práticas que muitas vezes promoviam excessos e comportamentos contrários à palavra de Deus. Essa mistura dilui os valores cristãos e pode levar à confusão espiritual, algo que Jesus advertiu em Mateus capítulo 6, verso 24, ao afirmar que ninguém pode servir a dois senhores. Compreender a influência religiosa no carnaval nos ajuda a discernir que nem tudo o que é apresentado como cultural ou tradicional é neutro. É essencial refletir sobre como nossas ações e escolhas se alinham com os ensinamentos de Cristo. Parte 3.
O que as Escrituras dizem sobre práticas mundanas? A Bíblia é clara ao abordar comportamentos que desagradam a Deus, especialmente aqueles ligados a excessos, imoralidade e permissividade, elementos frequentemente associados ao carnaval. Em Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21, Paulo lista as obras da carne, que incluem prostituição, impureza, bebedeiras e outras práticas semelhantes. Ele também alerta que aqueles que vivem dessa forma não herdarão o reino de Deus. Esses versículos mostram que não se trata apenas de diversão inofensiva. As práticas mundanas, quando aceitas e normalizadas, têm o potencial de nos afastar da presença de Deus e de comprometer nosso testemunho como seguidores de Cristo. Além disso, o livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, afirma que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Participar de festas ou celebrações que promovem valores contrários aos princípios divinos pode muitas vezes nos colocar em posição de cumplicidade com aquilo que Deus rejeita. Esses ensinamentos bíblicos nos levam a uma reflexão profunda. Como podemos, enquanto cristãos, justificar nossa participação em eventos que celebram práticas que a palavra de Deus reprova? Essa questão vai além de uma simples escolha, cultural ou social. Ela reflete nossa postura espiritual e nosso compromisso com os caminhos do Senhor. Examinar o carnaval sob a luz das Escrituras é essencial para discernir entre o que agrada a Deus e o que nos desvia de seu propósito. É uma escolha que impacta diretamente nossa caminhada de fé e nosso testemunho para o mundo. Parte 4. Separação entre luz e trevas. A Bíblia nos chama a viver de maneira distinta do mundo ao nosso redor. Em Efésios, capítulo 5, verso 11, somos instruídos: não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Este versículo nos desafia a evitar envolvimento com práticas e comportamentos que não refletem a luz de Cristo. E o carnaval, com seu foco em excessos e comportamentos muitas vezes imorais, se alinha mais com as obras das trevas do que com os valores do reino de Deus. A separação entre luz e trevas não é apenas uma questão de moralidade, mas de identidade espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, Paulo adverte: que comunhão tem a luz com as trevas? A verdadeira caminhada cristã exige uma separação clara entre os padrões de comportamento do mundo e a vida que Deus nos chama a viver. Isso inclui até mesmo as escolhas culturais e sociais que fazemos, como a participação em festas que promovem práticas contrárias à santidade. Jesus, em João capítulo 8, verso 12, declarou ser a luz do mundo, e aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir essa luz, não a nos conformarmos com o que o mundo oferece. Portanto, se o carnaval é associado a comportamentos que escurecem a alma, como imoralidade, violência e ganância, devemos avaliar com seriedade a decisão de participar dessa celebração. A separação entre luz e trevas é uma escolha diária, uma decisão de viver em obediência à palavra de Deus, rejeitando aquilo que nos desvia do seu propósito. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, e isso deve refletir em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as celebrações de que escolhemos participar. Parte 5. O impacto espiritual das práticas do carnaval. Participar de festas e celebrações que envolvem comportamentos contrários aos princípios cristãos pode ter um impacto significativo em nossa vida espiritual. O carnaval, com sua ênfase em excessos como embriaguez, imoralidade e libertinagem, oferece um ambiente onde as pessoas muitas vezes se distanciam dos valores da palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19,
vemos uma lista de coisas que Deus abomina, entre elas o comportamento de coração maligno, mãos que derramam sangue inocente e mente que trama iniquidade. Essas atitudes podem ser refletidas nas festas de carnaval, onde muitas vezes há comportamentos que desafiam a moralidade cristã. O impacto espiritual de participar dessas práticas pode ser profundo e duradouro. Quando nos envolvemos em comportamentos que são contrários à nossa fé, nos tornamos vulneráveis à influência do pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, Paulo nos adverte: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é especialmente relevante quando consideramos que o carnaval muitas vezes envolve uma atmosfera de impureza e indulgência, onde os padrões de comportamento são distorcidos. Além disso, em Efésios, capítulo 5, verso 18, somos orientados a não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas a ser cheios do Espírito. A embriaguez, que muitas vezes é comum durante o carnaval, é um comportamento que desvia a pessoa da sobriedade espiritual, tornando-a suscetível a atitudes e decisões que não glorificam a Deus. Portanto, ao avaliarmos o impacto espiritual do carnaval, é importante refletir sobre como nossas escolhas afetam nossa relação com Deus. Participar de uma festividade que promove comportamentos de desobediência e desrespeito aos princípios de santidade pode nos afastar da presença de Deus e prejudicar nossa caminhada espiritual. Como seguidores de Cristo, devemos sempre buscar aquilo que edifica e nos aproxima do seu propósito, evitando influências que possam nos desviar do caminho da verdade e da luz. Parte 6. O chamado à santidade. Deus nos chama a viver em santidade, a sermos separados para Ele, refletindo seu caráter e suas virtudes em todas as áreas da nossa vida. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, lemos: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santidade não se limita ao comportamento no templo ou nas reuniões de oração. Ela abrange todos os aspectos da nossa vida, incluindo o modo como nos comportamos nas festas, nas interações sociais e até mesmo nas escolhas culturais que fazemos. A santidade é a expressão da nossa consagração a Deus, uma separação do mundo e seus padrões para refletirmos os valores do reino. Participar de práticas que promovem comportamentos contrários à santidade, como os exageros e a imoralidade frequentemente presentes no carnaval, é um contraste direto com o chamado que temos para viver de maneira pura e irrepreensível diante de Deus. Em Levítico, capítulo 20, verso 7, Deus instrui seu povo: santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. A santidade é mais do que um padrão de comportamento. É um reflexo da nossa identidade como filhos de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, somos chamados a nos separar das práticas do mundo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas imundas, e eu vos receberei. Essa separação não é apenas uma questão de evitar o pecado, mas de buscar viver de forma que honre a Deus em todas as áreas da nossa vida. O carnaval, com seus excessos e comportamentos que muitas vezes ignoram os princípios da palavra de Deus, é uma prática que não condiz com a vida de santidade que somos chamados a viver. Ao refletirmos sobre o chamado à santidade, é essencial considerar como nossas escolhas impactam nossa comunhão com Deus. Ser santo significa viver em obediência, rejeitando aquilo que nos afasta dele e buscando sempre refletir sua imagem e semelhança em tudo o que fazemos. Parte 7. A vigilância contra a conformidade com o mundo.
Em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, Paulo faz um apelo claro a todos os cristãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo destaca a necessidade de uma vigilância constante contra a tendência de conformar-se aos padrões e práticas do mundo ao nosso redor. O carnaval, com seu foco em excessos e comportamentos que são incompatíveis com a vida cristã, é um exemplo claro do tipo de conformidade que Paulo nos exorta a evitar. Participar de algo que exalta valores como imoralidade, consumo excessivo e distração da verdadeira espiritualidade é um risco para a nossa caminhada com Cristo. A conformidade com o mundo é uma armadilha sutil. Muitas vezes, o desejo de agradar aos outros, de seguir a corrente ou de se integrar às celebrações culturais pode nos levar a comprometer nossos valores cristãos. Contudo, Paulo nos chama a uma transformação profunda, uma renovação da nossa mente, que nos permite discernir a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Essa transformação nos capacita a rejeitar o que não é de Deus e a escolher viver de maneira que o glorifique. Em 1 João, capítulo 2, versos 15 a 16, somos advertidos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Esses versículos nos alertam para os perigos da conformidade com o sistema do mundo, que frequentemente está em desacordo com os princípios do reino de Deus. Portanto, a escolha de participar de festividades como o Carnaval deve ser avaliada com base na renovação da nossa mente em Cristo. Devemos ser vigilantes e conscientes, lembrando que nossa identidade não está no que o mundo oferece, mas no que Cristo fez por nós e no chamado à santidade que Ele nos fez. Parte 8. O testemunho cristão no mundo. Como cristãos, somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, como nos ensina Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nosso comportamento, escolhas e atitudes devem refletir a obra de Cristo em nossas vidas, impactando o mundo ao nosso redor e apontando para a verdade do Evangelho. Participar de festividades que não estão alinhadas com os princípios do reino de Deus pode prejudicar o nosso testemunho diante dos outros. Quando nos envolvemos em celebrações que promovem excessos, imoralidade e comportamentos que contradizem a mensagem de amor, pureza e santidade que Cristo nos ensinou, acabamos minando a credibilidade do nosso testemunho. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, somos instruídos a ter boa conduta entre os gentios, para que naquilo em que falam contra vós outros, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A maneira como vivemos, até nas celebrações culturais, deve apontar para Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 15, Paulo nos exorta a sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Isso significa que nossas escolhas devem ser reflexo de uma vida transformada, que brilha no meio da escuridão, e que nossa conduta deve sempre exalar o amor de Deus e a integridade que Ele espera de nós. Quando participamos de práticas que não condizem com os valores do reino, corremos o risco de enviar uma mensagem equivocada ao mundo,
As pessoas estão observando nossas ações e é importante que nossa vida seja um testemunho fiel daquilo que Cristo representa. A decisão de evitar festividades que promovem o pecado e os excessos é uma forma de afirmar o nosso compromisso com a verdade e a santidade de Deus. O nosso testemunho cristão não se limita ao que falamos, mas se reflete principalmente no modo como vivemos. Se estamos constantemente escolhendo aquilo que é mais alinhado com o reino, nossa vida se torna um farol para aqueles que estão ao nosso redor, mostrando-lhes a diferença que Cristo faz em nossas vidas. Parte 9. O Carnaval e o desafio à nossa consagração. A consagração é o ato de dedicar nossa vida a Deus de forma exclusiva, reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as áreas do nosso ser. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, Paulo nos convida a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A consagração não é algo que acontece apenas em momentos específicos, como em orações ou cultos, mas é uma prática diária que envolve cada decisão e atitude nossa. Quando consideramos o Carnaval à luz dessa consagração, percebemos que ele representa um desafio direto ao compromisso que temos com Deus. Participar de uma festa que exalta o prazer imediato, os excessos e comportamentos que desonram a Deus, podem facilmente desviar nossa atenção do propósito maior que temos em Cristo. A consagração implica viver de maneira que reflita os valores do reino, e o Carnaval, com suas práticas imorais, muitas vezes contrasta com essa missão. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, somos advertidos a não amar o mundo, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A verdadeira consagração envolve a escolha constante de rejeitar aquilo que nos afasta de Deus, inclusive as influências e práticas culturais que podem nos desviar de sua vontade. Ao escolhermos seguir a Cristo de maneira fiel, estamos declarando que nossa lealdade é exclusivamente a Ele e não ao sistema de valores do mundo. Além disso, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Paulo afirma que nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios da vida a fim de agradar àquele que o alistou. A consagração à vida cristã exige que não nos envolvamos com aquilo que compete com o nosso chamado, como os excessos e as distrações que o Carnaval muitas vezes traz. Nossa prioridade deve ser agradar a Deus e viver de acordo com sua vontade, mantendo a nossa vida alinhada com seu propósito eterno. Portanto, ao avaliarmos a participação no Carnaval, devemos refletir sobre o impacto que essa escolha tem sobre nossa consagração a Deus. Se a nossa vida foi dedicada a Ele, não podemos permitir que as distrações e os comportamentos do mundo nos afastem de nossa missão de viver para a sua glória. Parte 10. O caminho da obediência e da vida eterna. O chamado de Cristo para os seus seguidores é claro: viver em obediência à sua palavra e buscar a santidade. Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus nos diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência a Cristo é a expressão do nosso amor por Ele. E esse amor deve se manifestar em todos os aspectos da nossa vida, incluindo as escolhas que fazemos nas celebrações e nas atividades cotidianas. No entanto, é importante entender que as escolhas que fazemos não são apenas questões de preferência ou cultura, mas têm um impacto direto em nossa caminhada espiritual e na nossa salvação. Em Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, Jesus nos adverte sobre o caminho estreito e largo, dizendo que a porta é estreita e o caminho é apertado que leva à vida, e poucos a encontram. O caminho de obediência, que rejeita as práticas do mundo, muitas vezes é desafiador, mas é o único que nos leva à vida eterna com Deus.
Participar de práticas que não honram a Deus, como os excessos e comportamentos associados ao carnaval, pode nos desviar do caminho estreito da obediência. Embora a celebração do carnaval possa ser vista como algo inofensivo para muitos, ela pode representar um obstáculo espiritual para aqueles que desejam seguir a Cristo de forma fiel. Como discípulos de Jesus, somos chamados a seguir o seu exemplo e a viver de acordo com os princípios do reino, que nos conduzem à verdadeira liberdade, santidade e vida eterna. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lemos que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os que praticam feitiçarias, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essas palavras fortes de Cristo nos lembram da seriedade das nossas escolhas e do impacto delas sobre nossa salvação. Participar de práticas que não glorificam a Deus pode nos afastar do seu plano eterno para nós. No final, a verdadeira celebração da vida está em viver de acordo com os mandamentos de Deus e em agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. O caminho da obediência é desafiador, mas é o único que leva à vida eterna, e é através dele que encontramos a verdadeira alegria, paz e propósito em Cristo. Como seguidores de Jesus, devemos buscar constantemente viver de forma que o honre, rejeitando o que é contrário à sua vontade e nos alinhando com o seu reino. Se você foi tocado por esse conteúdo e deseja aprofundar sua caminhada com Cristo, refletindo sobre as escolhas que faz e buscando viver de maneira mais fiel à palavra de Deus, este é o momento de tomar uma decisão. A obediência ao Senhor não é uma escolha fácil, mas é o caminho que nos leva à vida eterna e ao pleno cumprimento do propósito dele em nossas vidas. Não deixe que as distrações do mundo, como as festividades que promovem comportamentos contrários à santidade, desviem o seu foco. Lembre-se, somos chamados a ser luz no mundo e a viver de maneira que glorifique a Deus em tudo. Se você quer continuar aprendendo sobre como aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você receberá mais conteúdos que podem ajudar a fortalecer a sua fé e a sua caminhada espiritual. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também precisam refletir sobre esses temas importantes. E vamos juntos buscar viver conforme os princípios do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida e sua jornada de fé.